A vida é para atuar. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 11 de julho de 1966. A vida realmente é para atuar. Hora de agir. Deus só age e está em seres ou homens existentes. William Blake. Deus não é um espectador passivo observando a grande passagem da vida. Ele é o ator supremo. Agora, para desempenhar um papel, um ator deve, até certo ponto, sentir o papel e imaginar-se como o personagem que está retratando. Agora, Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Ele não está fingindo que é você, ele se tornou você. Ele sente tanto que é você que não há separação. Ele é você. Isso é Deus. Portanto, concluímos que a vida é para ação. Como agimos? Se eu lhe disser que uma suposição, uma mera suposição, que é a maneira de Deus criar, embora no momento em que você a tenha assumido, a razão a negue, seus sentidos a neguem, se você persistir nela, ela se solidificará em fato. Se você exigir de mim provas antes de ousar assumir, você nunca entrará em ação. Para agir, eu realmente devo assumir, e a suposição é o ato de fé, e sem fé é impossível agradá-lo, como nos foi dito na carta do autor desconhecido aos Hebreus. Sem fé é impossível agradá-lo, e a fé é simplesmente essa suposição ousada. Eu ouso assumir que sou aquele que eu gostaria de ser. Se eu ousasse assumir, então eu teria provado para minha própria satisfação que eu fiz o grande ato de fé. Agora, somos informados em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Se é assim que Deus cria. Efésios 5 versículo 1. Ele se tornou eu e me fez vivo. E então se tornando eu, agora ele desempenha todos os papéis que eu jamais desempenharia, o homem rico, o homem pobre, o mendigo, o ladrão, o que quer que eu ouse assumir que eu seja. Se eu julgar pelas aparências e então pelas aparências eu aceito o que isso sugere e então desempenho o seu papel, bem, então, ele desempenhará o papel. Ele desempenha cada papel no mundo, não há nada além de Deus. Agora, somos informados nas Escrituras, comungue com seu próprio coração e fique em silêncio, o 4º capítulo, o 4º versículo dos Salmos, comungue com seu próprio coração. Bem, a palavra coração, a palavra mente e a palavra eu são realmente as mesmas nas Escrituras. Então comungue com seu próprio eu, pois o eu é Deus. Agora você comunga com o eu, disseca cada pequena ação da mente, disseca-a. Se você fizer isso, você encontrará a própria fonte da verdade primordial. E quem é a verdade? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Que caminho? Comungue comigo mesmo. Se eu ousar comungar comigo mesmo e dissecar cada pequena ação da mente enquanto comungo comigo mesmo, encontrarei a fonte da verdade. E encontrando-a, eu me encontro. E eu sou ele. Agora, somos informados, ele vem até nós através do portão do sonho. Sim, Deus vem através do portão do sonho e ele constrói em nosso pensamento mortal sonhos imortais para nos assombrar. Ele pinta o quadro inteiro dentro de nós através do portão do sonho, que não podemos deixar ir, precisamos encontrar isso que foi pintado por dentro, por assim dizer. Mas ele vem através do portão do sonho. Agora, deixe-me compartilhar com vocês hoje à noite algumas cartas. Um cavalheiro, eu sei que ele está aqui, o outro, sem dúvida por causa do clima, não pôde vir. Mas o dele é igualmente adorável. Vou pegar o que está aqui primeiro. Há um bom tempo, estou voltando há um bom tempo, um ano ou mais, ele me escreveu uma carta e disse que não era para publicação. Mas isso foi há um ano e ele vai me perdoar, porque não vou revelar a carta inteira. Grande parte dela é muito pessoal. Não há necessidade de compartilhá-la com ninguém além de nós dois. Mas, a primeira parte dela, ele vai adorar isso. Ele disse, no meu sonho, eu era um espectador observando um palestrante. Ele era um homenzinho despretensioso, excepcionalmente caseiro, é homenzinho minúsculo, muito, muito caseiro. Nada nele era, eu diria, desejável.
No entanto, seu assunto era este: ele estava falando da necessidade de transformar a si mesmo pela própria imaginação. Então a palestra terminou, e quando terminou, ele deixou o palco e, enquanto caminhava, ele cresceu e cresceu em estatura e seu rosto se transformou completamente na mais incrível beleza. Então, com a cabeça erguida em orgulho do que havia se tornado, ele partiu, e então eu acordei. A Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos, e todos os sonhos procedem de Deus. Ele está me contando sua experiência, mas quem está tendo a experiência? Ele não me diria se eu perguntasse. Estou tendo isso. Bem, seu nome é Eu Sou. Aqui estava esta revelação maravilhosa. Aqui, esta pequena criatura quase anã, nada era exceto sua pena por isso, mas ele está falando sobre a necessidade de se transformar pelo próprio poder da imaginação. E então, quando ele partiu, ele cresceu e cresceu e cresceu em estatura, e o rosto que era tão caseiro se transformou completamente na mais incrível beleza. Mas é disso que estou falando toda vez que subo à plataforma. Deus se tornou homem, cada criança nascida de mulher, para que cada criança nascida de mulher possa se tornar esta incrível beleza que é Deus. E como ele faz isso? Assim como o ator, para desempenhar o papel, o ator deve acreditar até certo ponto e sentir até certo ponto que ele é o personagem que está retratando. À medida que ele se perde nisso, ele se torna isso. Então essa é a história. Agora, da mesma carta veio esta. E isso só aconteceu na semana passada. Ele disse: eu me vi dirigindo pela Beverly Boulevard. E estranhamente, embora eu estivesse sentado corretamente, eu estava olhando para trás e segurando meu carro na faixa correta. Minha esposa está me dizendo que eu deveria simplesmente dar meia volta e eu disse a ela que era muito mais fácil dirigir dessa forma, olhando para trás e para baixo, uma vez que eu mantivesse meu carro na faixa, perfeitamente bem. Ao meu lado estava um carro de polícia e ele continuou gesticulando para que eu virasse minha cabeça e olhasse para onde estava indo. Bem, eu sabia que não estava quebrando nenhuma regra. Contanto que eu mantivesse o carro na faixa correta, eu não estava quebrando uma regra. E então, eu simplesmente o ignorei indiferentemente. Então eu descobri quando virei, o que eu ocasionalmente virava, neste cruzamento eu virei e quando olhei para frente, aqui estava uma crise. Eu me vi em La Cienega e tive que fazer uma curva. Bem, eu fiz uma curva aberta e entrei na pista errada. O carro da polícia passou ao lado e então o policial me disse: não se importe em olhar onde você esteve, olhe para onde você está indo. Então ele me deu, ou melhor, ele tinha a multa toda escrita e antes que ele pudesse me dar a multa, eu acordei. Então não me custou um níquel, ele disse. Então ele disse: aprendi um grande princípio com isso, o sono pode trazer conselhos, mas acordar economiza dinheiro. Agora ele é um escritor humorístico muito maravilhoso, um escritor de muito sucesso. Mas mesmo naquela observação final ele me revelou isso. Desperta. Por que dormes, ó Senhor? Desperta. Desperta, ó dorminhoco, e levanta-te dos mortos. Se eu acordar. Sim, eu percebo que todo o vasto mundo é meu. E se eu estivesse com fome? Por que eu deveria te contar? Eu mataria e comeria, pois é tudo meu. Se eu acordar. Se eu não estiver acordado, bem, então eu interpreto o papel do homem rico, do homem pobre, do mendigo, do ladrão. Se eu acordar, eu sou o ator supremo interpretando todos os papéis. E então, ele disse, eu aprendi esse princípio, e o princípio é, o sono pode trazer conselhos, e ele traz, mas acordar economiza dinheiro. Você se detém nisso. É um slogan humorístico para o final da carta dele para mim. Mas eu tirei tanto proveito da carta dele. Não olhe para trás e para baixo. Agora, devo trazer isso à tona, sempre que uma visão irrompe em discurso, a presença de Deus é afirmada. Como a Bíblia ensina no 3º capítulo de Êxodo e no 6º de Isaías, sempre que irrompe em discurso. Bem, o policial é a lei. Aqui está a personificação da lei, lei secular sim, mas lei. E ele o está alertando para não olhar para trás onde esteve, olhar para frente para onde está indo.
Mas a voz irrompeu em discurso e onde quer que em sonho a voz irrompe em discurso, então a presença da divindade é estabelecida. E Deus está falando com ele. Não importa o que ele tenha realizado, esqueça. Há infinito diante dele, que nada neste mundo que ele já realizou se compara ao que está diante dele. Deixe tudo para trás e comece a seguir em frente. Agora o outro sujeito, que sem dúvida por causa do tempo não está aqui, ele escreveu esta história. Posso lhe dizer, sua fome de ter uma experiência de Deus é toda possessiva. Nunca conheci ninguém mais faminto, mais desejoso de experimentar Deus. Ele é bem-sucedido em seu trabalho, indo muito bem. Mas essa fome por Deus. E ele disse, no meu sonho, eu me vi na presença de amigos. Estranhamente, pensei que eles eram meus irmãos, mas não consigo realmente lembrar que eles eram meus irmãos. Mas eu sei que eles eram meus amigos. E um me disse, a serpente prateada está aqui. A mais poderosa das serpentes está aqui. Outro disse, e quando ele ataca de repente. Agora eles me levam para esta casa. Quando entrei no meu quarto, todos entraram, e aquele que falou primeiro, falou novamente, e disse, a todo-poderosa serpente prateada está neste quarto. Comecei a olhar por todo lado para encontrar a serpente. Eu estava levantando os cobertores da minha cama, olhei embaixo da cama, olhei por todo lado. Outro me disse, olhando aqui e ali você nunca o encontrará. Quando ele aparecer você o verá, mas ele o encontrará. Ele vem de repente, mas ele o encontra. Bem, a serpente é o símbolo de Cristo acordado. Esse é o símbolo de Cristo, a grande serpente que caiu, trazendo com ela todos nós. Fui crucificado com Cristo, no entanto, vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2 versículo 20. O nome de Deus, o nome primário, Yod-Revalre, o verbo revalre significa cair ou fazer cair ou soprar, ou aquele que faz o vento soprar. Então aqui, a serpente caiu levando com ela todos nós. É Cristo, é Deus que se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E aqui esse poder, o maior poder de todos, foi-lhe dito, está bem nesta sala. E ele começou a procurar, ele está tão ansioso para encontrá-lo. Quando ele aparecer, vocês o verão, mas ele os encontrará, como nos foi dito no final de Jó, depois que todas as provações acabaram, eu ouvi falar de ti com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Jó 42 versículo 5. Você o verá. Agora aqui, nos é dito. Mas como eu faria isso? Eu quero mudar minha vida. Eu quero me tornar algo maior, algo melhor aos meus próprios olhos. O mundo reflete isso. Não importa o que eles pensam no momento. Se eu mudar a mim mesmo, o mundo é apenas um eco. Ele só responde a tudo o que eu sou e ele vai me espelhar, assim como um espelho, o que quer que eu seja. Eu verei refletido em seu comportamento o homem que eu sou. Bem, como eu faço isso? Você é dito, comungue consigo mesmo em sua cama e então fique em silêncio. Salmo 4 versículo 4. Comungue comigo mesmo. Bem, uma senhora me deu um livro na semana passada. Sabe, as pessoas raramente leem um livro que lhes é dado? Se eu ler o livro que compro, pagarei um níquel por ele. Já paguei $100 por um livro. Mas quando compro um livro, eu o leio. E já paguei $100 por, digamos, 3 volumes aos quais nem daria espaço depois de lê-los. Mas eu estava com fome de descobrir o que continha por causa da promoção por trás dele. Há outros que comprei por apenas um níquel. E o que tirei disso? Quando ela deu o livro para minha esposa me dar, ela disse à minha esposa, comprei em uma venda de garagem. Paguei apenas 1 centavo. Bem, quando fui para casa depois da última palestra, li as cartas primeiro, e depois que discutimos, e eu apenas conversei um pouco com o sujeito que me trouxe para casa. Quando ele saiu e eu fechei a porta e relaxei na minha cadeira, eu simplesmente peguei o livro e comecei a folheá-lo. Quando virei e comecei a ler, não consegui largá-lo. Não consegui largá-lo até terminar o livro inteiro.
Uma das coisas mais lindas que já li. Ela disse que pagou apenas 1 centavo em uma venda de garagem. Você sabe, as pessoas têm uma biblioteca, elas não sabem o valor da biblioteca, não quero dizer em dólares, quero dizer no conteúdo real dos livros, e então uma igreja vem, eles querem algo para vender em uma venda de garagem, e eles dão o livro. Bem, isso é chamado, eu nunca tinha ouvido falar do nome do autor antes, T. Howard Wilson, seja lá quem for, impresso aqui nesta cidade, é The Quest Everlasting. Esse é o título. É tudo sobre Lancelot Guinevere, esse é o ciclo. Cada página é algo que deveríamos enfiar direto no cérebro. Mas aqui, a respeito de agora comungue consigo mesmo em sua cama. Você quer ajudar alguém neste mundo? Como Jó disse, quando ele orou por seus amigos, esquecendo-se de si mesmo, todas as suas limitações foram removidas, e então tudo que aparentemente foi tirado dele, tudo voltou 1000 vezes mais. Tudo o que ele perdeu voltou multiplicado e multiplicado quando ele orou por seus amigos, e ao orar por si mesmo, ele se esqueceu de si mesmo. Agora, esta é a história de amor. Alguém que há inumeráveis eras viu este rosto, e então, depois de inumeráveis anos, ele o encontrou, e agora ele sabe eu já olhei para este rosto antes. Então, quando ela ouviu o nome dele depois que ele ouviu o nome dela. E este pequeno pensamento, é tão completamente adorável, seu nome em seus lábios era como uma oração sussurrada por alguma freira sagrada na hora da véspera. Você já foi à igreja na hora da véspera, quando você se senta ao pôr do sol e tudo está tão quieto. O órgão pode estar tocando, mas é sempre aquela música adorável do entardecer, suave, não é estridente. Ninguém fala audivelmente, é tudo comunhão dentro de si mesmo, e você se senta no silêncio. Estas são as melhores que já fui. Você entra logo ao pôr do sol na igreja de St. Thomas em Nova York, onde eu moro a apenas 2 quadras de distância. E eu simplesmente entro naquela linda igreja na hora da véspera. Há apenas algumas pessoas vindo do trabalho, antes de irem para casa, elas entram, e o órgão está simplesmente tocando aquela música linda, suave e maravilhosa. Você senta sozinho. Mas imagine que você tem alguém que você quer realmente ver elevado neste mundo. E você pode chamá-lo dela ou pode chamá-lo dele, dependendo de quem você é. Mas nisso, era o nome dele, Lancelot. O nome dele nos lábios dela era como uma oração sussurrada por alguma freira sagrada na hora da véspera. Bem, você não consegue imaginar isso? Bem, quem está sussurrando isso? Na Bíblia, quando Deus chama o homem, o primeiro chamado registrado é Moisés, Moisés. Deus o chamou. Então, qual é o nome dele, se ele chamou Moisés? Ele disse, e eu sou. Bem, se eu me sento no silêncio e chamo seu nome, quem está chamando? Eu não estou chamando? Não é Deus chamando? Se eu me sento no silêncio e então eu realmente chamo seu nome, e então sinto que você é tudo o que eu gostaria que você fosse, que eu quero que você seja, e com total aceitação dessa suposição, respiro como uma freira sagrada nesta hora da véspera, não funcionária? Eu lhe digo, funciona. Mas, eu não consigo descrever minha emoção em ler este livro, página após página após página. Eu não consigo nem começar a descrever a beleza do livro. Ela o comprou por 1 centavo. Quest Everlasting é o título. Agora, se eles ainda estão em impressão, eu não sei. É um trabalho lindo, impressão adorável, encadernação bonita. Mas talvez ninguém aprecie totalmente, então eles vão abrir o livro e dizer, bobo, e jogá-lo fora. E então veio a venda de garagem, juntá-los, doá-lo para a igreja, e se eles venderem por 1 centavo, eles ganham 1 centavo. Felizmente ela o comprou e felizmente para mim ela me deu. Então aqui, eu digo a vocês que é assim que comungamos. Comungue com você mesmo em sua cama e fique em silêncio. Comungar é simplesmente chamar interiormente o nome de quem você ama, seu marido, seu filho, seu amigo, qualquer um, e enquanto você o chama, quem o está chamando? Deus o está chamando. Bem, você não o está chamando? Bem, seu nome é Eu Sou. Como dissemos antes,
Deus não está fingindo ser homem, Deus se tornou homem. Pois para desempenhar um papel, o ator supremo, como todos os outros atores, deve primeiro sentir o papel até certo ponto e então se imaginar como o personagem que está representando. Bem, ele imaginou que é o ser que está falando com você. E gradualmente ele realmente rouba meus sonhos, minhas visões, pois ele vem a mim através do portão do sonho, e então ele constrói em meu pensamento mortal sonhos imortais. Os sonhos imortais são registrados nas Escrituras. Então ele constrói em meu pensamento mortal esses sonhos imortais e então quando sou assombrado por eles experimento esses sonhos imortais, sei que ele desperta em mim. Ele desperta e desperta e desperta, tendo primeiro construído em mim esses sonhos imortais. Então eu digo a cada um de vocês que é hora de agir. O ato não é sair e reclamar por todo o mundo tentando mudar o mundo, nós o mudamos de dentro. Deus só age e está em seres ou homens existentes. Agora somos informados no 4º capítulo, o 17º versículo de Romanos. Há muitas traduções disso, mas eu gosto da Bíblia Católica. Há muitas e todas são adoráveis. Na Bíblia Católica, ele chama uma coisa que não é vista agora como se fosse vista, e o invisível se torna visto. Agora, minha Bíblia, o que eu chamo de Bíblia Protestante, a versão padrão revisada. Ele chama uma coisa que não existe, e o que não existe como ele chama passa a existir. Bem, tudo bem, é adorável, mas eu preferiria ter o outro, que ele chama uma coisa que não é vista pelo olho mortal e o que não é visto como ele chama se torna visto. Então o nome dele nos lábios dela é como uma prece, ninguém ouve. Ela simplesmente vem de dentro de si o nome do seu amante, aquele que ela conhece há eras, e ela ouve essa resposta. E para ela, embora ela seja uma pessoa que voltou da Macy's depois de um dia de trabalho duro, ela é como uma freira sagrada naquela hora da véspera. Pois aquela hora da véspera não precisa ser o pôr do sol em uma igreja, pode ser quando você está na sua cama. Essa é a hora da véspera, esse é o anoitecer. Então Cristo desperta em nós. Mas ele vem através de nós através dos portões do sono primeiro, e então sobre nosso pensamento mortal ele simplesmente pinta esses sonhos imortais e você e eu os experimentamos. E o sonho imortal pintou você, encontre o bem na Bíblia, é eterno. Tendo-o pintado, ele nos assombra, como meu amigo com a serpente prateada. Ele é assombrado por ele. Ele não está aqui para ouvir a interpretação, mas ele sabe por que aconteceu com ele. Então, se ele ouve de mim ou não, realmente não importa, ele sabe agora. Mas aqui, em sua própria casa e em seu próprio quarto. Mas ele não pode encontrá-lo procurando por ele, sua fome o traz. E quando ele vier, ele o verá. Mas ele o encontrará, você não o encontra. Ele ataca de repente, disse um. Então, no caso dele, também, a visão irrompeu na fala e sempre que a visão irrompe na fala, a divindade é afirmada. Então aqui está esta coisa adorável, e é sempre hora de agir. Então, para cada um de nós, agora é a hora de agir. Não espere pelo amanhã, agora. E aquela visão que contei antes do meu amigo, este homenzinho, muito caseiro, não é algo para se olhar, na verdade, você teria pena dele. No entanto, seu assunto era transformar a si mesmo pelo poder da própria imaginação. E quando ele terminou de contar e começou a partir, ele cresceu e cresceu e cresceu em estatura. À medida que ele crescia, seu rosto se transformava completamente na mais incrível beleza. Aqui estava uma demonstração completa do que ele estava falando. Então aqui, eu atuo, hora de agir. É hora de agir, hora de todos, porque Deus não é algo externo. Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus. E Deus não é um espectador passivo observando o grande espetáculo enquanto ele se desenrola, ele é o ator supremo no homem. Mas é preciso um ator tremendo para desempenhar o papel do palhaço, do tolo, do pobre homem, do isto. Mas talvez você não goste de desempenhar esse papel. Tudo bem, o ator supremo pode mudar isso da noite para o dia e desempenhar outro papel, e o mundo, é tudo um palco de qualquer maneira, refletirá a mudança em você. A história é transformar-se pelo poder da própria imaginação. Bem, eu simplesmente assumirei.
Pois a suposição é o ato de fé e sem fé é impossível agradá-lo. Você não pode agradá-lo. Então eu simplesmente assumirei que eu sou. E então eu nomeio isso. Então eu pego aqueles que eu amo e então chamo seus nomes, e que seja para mim como um sopro adorável como eu o chamo nesta hora da véspera. Eu lhe digo, quem o está chamando? Eu o estou chamando. Mas qual é o nome dele? Eu sou. Portanto, o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então você o chama e sente a realidade disso, e então está feito. Tudo o que você faz é simplesmente esperar com confiança de que ele não pode retornar a você vazio. Pois você falou, e minha palavra não pode retornar a mim vazia, mas deve realizar o que propus e prosperar naquilo para que a enviei. Isaías 55 versículo 11. E aqui você está, completamente no controle da transformação do eu, e por isso, o mundo se transforma em relação a você. Então, nada de gritaria do lado de fora. E isso vale para cada um de nós. Não há nada além de Deus, mas Deus está no homem. Onde mais você o encontraria? Ele se tornou homem no sentido mais literal de que o homem pode se tornar Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Neville, em João 17, você disse que essa era uma oração de alguém que já tinha experimentado isso, como você, e foi tirado do mundo. Por que então ele está dizendo: glorifica-me tu com teu próprio eu porque ele não recebeu esse eu? Resposta. Nathalie, isso começa o capítulo inteiro, a hora chegou. Ele começa, minha hora de partida chegou. Agora, ele quer que lhe seja devolvida a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. E qual era a glória? A glória que era minha, agora, glorifica-me contigo mesmo. Esse era o eu que ele desistiu da divindade. Ele abdicou de sua forma divina para se tornar homem. Ele está pedindo agora pelo retorno. E então como você pode encontrar em palavras mortais, palavras melhores do que essas para expressá-lo? É expresso apenas para nós neste nível. É tudo uma comunhão dentro de si mesmo. Por quê? Quem saberia disso? Como qualquer escritor poderia ter registrado isso? Pois tudo isso é comunhão do Cristo ressuscitado. Que evangelista estava presente para ouvir essa comunhão consigo mesmo? Então, o que poderia ser a revelação senão a própria experiência do evangelista do Cristo nele? Pois, quem estava presente? Ninguém estava presente. Chegou a hora e agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E então, ele simplesmente passa por eu os guardei em teu nome. E ele deu. Tudo o que ele me deu, eu dei a eles para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele passa por toda a unidade. Por todo o 17º, a oração mais gloriosa que alguém poderia conceber. Eu neles e tu em mim para que eles sejam um, assim como nós somos um. Pergunta. Então você está falando de algo que virá a você em plenitude depois que você deixar este corpo? Resposta. Você é informado antes de deixar este corpo, mas você permanece neste corpo para completar a história. Tudo é feito dentro de você. E você sabe disso, você experimentou tudo, e embora você tenha fome. Como Paulo disse, é meu desejo partir e estar com Cristo, mas por amor a vocês é melhor, a necessidade é maior, que eu permaneça no corpo. E então ele tem que permanecer até que ele diga isso e diga até que o corpo não aguente mais. Quando o corpo não aguenta mais, então ele tem que partir. Naquele momento, ele é um com o que ele era quando andou na terra como ele experimentou isso. Então Deus realmente se tornou nós em cada um ele desperta e desperta e desperta e desperta. E então a mesma história, está tudo dentro de nós, e tudo veio através daquele maravilhoso portão do sonho. Então eu peço a vocês sobre seus sonhos, para me deixarem saber no momento onde vocês estão no sonho que se desenrola. Por quê? O sonho é tão importante, pois ele vem através do portão do sonho e então ele constrói no pensamento mortal imagens imortais. Está tudo lá.
No pensamento mortal? Sim, na minha mente mortal. Mas eu sou assombrado pelo que ele fez no estado imortal. Não posso apagá-los, eles estão lá para sempre. E quando você os tiver experimentado, então a coisa toda acabou. E você realmente espera partir, mas o trabalho não está terminado no que diz respeito a contá-lo e contá-lo, para que todos saibam que ele não deve se desesperar. Não importa o que aconteça no mundo, não se desespere, pois aquele que criou todo o vasto universo está em você. Você não é uma pequena marionete do lado de fora. E isso vale para cada criança nascida de mulher, independentemente de raça, independentemente de nacionalidade, independentemente de qualquer coisa. Mas em cada criança nascida de mulher, Deus está alojado naquela criança quando ele diz eu sou. Pergunta. Quando você está na sua cama no silêncio e menciona o nome dessa pessoa, você simplesmente. Ou você tenta se concentrar em alguns dos problemas deles? Resposta. Não, não são problemas. Por exemplo, quando eu chamo alguém que eu amo muito e chamo o nome dela porque estou separado, digamos, no espaço ou posso estar a 1000 milhas de distância, e seu coração anseia pela companheira, e você chama, esperando em seu próprio coração primeiro que ela esteja certa, que tudo esteja perfeito, e então você simplesmente chama o nome. Quando você chama o nome, é Deus chamando o nome, porque eu estou chamando. Mas você sussurra isso de dentro. Chame o nome. Pois no começo de Gênesis, e ele nomeou tudo e foi como ele nomeou. Pergunta. Quando você a chama, é pelo nome, pelo primeiro nome ou como você a conhece? Resposta. Por qualquer coisa. Se você a chamar de doce, diga a ela o que você quer dizer com doce. O nome dela pode ser John, mas você a chama de doce se puder chamá-la de doce. Não faria diferença porque é tudo algo interno. Você sabe o que quer dizer quando usa um certo termo carinhoso. Eu chamo minha esposa de Bill e toda vez que falo publicamente sobre Bill e vou para a cama, tenho que parar e explicar por que a associação é um homem. Bem, ela sempre foi para mim Bill. E então eu falo dela e a chamo de Bill, mas raramente a chamo de Bill. Quer dizer, todo dia tenho ocasião de chamá-la e é sempre a palavra doce ou querida. Ela sabe do que estou falando. Esses são termos que uso para chamá-la. Ocasionalmente, posso chamá-la de Bill. Nunca a chamei pelo nome que lhe deram ao nascer, que é Vila. Quando os outros a chamam de Vila, não sei de quem estão falando, porque para mim ela é Bill ou é um dos nomes que sempre digo quando falo dela como querida, doce ou querida, e ela sabe exatamente do que estou falando. Então, se hoje à noite no silêncio eu estivesse separado, digamos, através do país 3000 milhas, e eu naturalmente pensasse nela, eu não a chamaria de Bill. Eu poderia usar a palavra doce, mas há milhões de coisas que são doces no mundo, mas não quero dizer muitas coisas, quero dizer apenas uma. E eu saberia exatamente o que estou chamando. Está tudo em mim. Pois tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Toda a realidade objetiva é produzida através da imaginação. Todo o vasto mundo vem de Deus e Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana. E então, eu a chamaria, e então comungaria, a abraçaria, faria qualquer coisa, a seguraria, a beijaria, e então a veria como eu gostaria de vê-la, e iria dormir. Bem, Deus a chamou quando eu fiz isso. Eu não estou chamando-a. Qual é o nome dele? Eu sou. Por hoje é só. Boa noite. Gratidão por estar aqui e por fazer parte desta jornada. Se esse conteúdo te trouxe inspiração, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais vídeos. Se você sentir no coração e quiser contribuir com o meu trabalho, é só fazer parte da nossa comunidade de membros. A sua presença aqui é um presente. Sou imensamente grata por cada um de vocês. Que a luz e a paz de Deus guiem seus passos.